business people, how are you doing? I'm your teacher and host of our podcast, Bruno Aguiar, and it's an immense pleasure to have you here with us in our podcast, Business English do Básico ao Avançado, o podcast que te ensina Business English do Básico ao Avançado numa ordem cronológica, lógica, fácil e prática para você colocar em prática no seu dia a dia, no seu trabalho e crescer in your career. Hoje, após termos aprendido tudo sobre Present Simple, o que é quando utilizar aplicações, Present Continuous, o que é quando utilizar aplicações, bem como a diferença entre Present Continuous e gerúndios, não só hoje, como nos próximos 3 episódios nós aprenderemos todos os detalhes sobre os termos verbais que podem ser utilizados para falar o futuro, alright? Nós começaremos hoje por entender as 2 principais formas de expressar futuro, que são o will e o going to. E também alguns jump of the cats. Actually, na verdade a gente não fala jump of the cats, mas sim alguns shortcuts, alguns atalhos para você utilizar, alright? Sem mais delongas, without further ado, let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Tenho recebido bastante feedbacks com relação aos listening practice que nós temos tido ultimamente, né? Tenho colocado aqui alguns podcasts 100% em inglês que vocês me pediram lá no Instagram. E se você tem algum pedido, algum feedback, como também feedback, por favor, me comunique lá no Instagram, @teacherbrunoaguiar. Então, como vai funcionar esse episódio? A gente vai começar pelo mais importante, a diferença do will e do going to, alright? Então, primeiro nós vamos focar um pouco mais nas estruturas e depois a gente vai entrar um pouco mais na contextualização. Combinado? Vamos lá então. Alguns episódios anteriores nós falamos sobre os modal verbs, o que eles são, como utilizar, principalmente, se eu não estiver enganado, nós falamos do can e do could, porque tínhamos um exemplo lá. O verbo will também é um modal verb, alright? Então vamos começar por ele. Por que ele é o mais, digamos, utilizado quando nós estamos falando de futuro? Porque ele é o mais simples. Basta você pegar qualquer sentença, por exemplo, I work every day, para transformar essa frase no futuro, você só insere o modal verb will. I will work every day. I will work tomorrow. That's it, você não precisa fazer nenhuma outra modificação. E caso você queira transformar essa sentença afirmativa numa sentença negativa, basta você colocar o not depois do will. Então ficaria assim, ó, I will not work tomorrow. I will not work next weekend. I will not work next week. Veja que eu estou incrementando, adicionando algumas time expressions, umas expressões de tempo que simbolizam, né, que dão a entender que algo acontecerá no futuro, alright? Você não só pode colocá-las nas suas frases, como deve, alright? Porque assim fica ainda mais, digamos, expresso, ainda mais óbvio que essa ação que você fará é no futuro. Se você quiser transformar essa sentença afirmativa, I will work tomorrow, na negativa, a gente acabou de ver, I will not work. Aí você pode até abreviar, você pode falar I won't work tomorrow. I won't work tomorrow, que ficaria então o W-O-N, o apóstrofe e o T. I won't work tomorrow. E se você quiser transformar numa question, basta você inverter o will com o sujeito. Então ficaria assim, ó, will I work tomorrow? Will I work tomorrow? Óbvio que você fazer uma pergunta para si mesmo não faz muito sentido, né? Então vamos colocar um exemplo um pouco mais real. Will you work tomorrow? Will you work tomorrow? E se você for trabalhar tomorrow, você vai falar I will work tomorrow. Aí aqui começa a entrar as primeiras dúvidas. Tudo bem, a gente utiliza o will na grande maioria das vezes para falar sobre o futuro. Porém, quando nós sabemos que faremos algo, vou ressaltar aqui, quando nós sabemos que faremos algo, ou seja, nós temos um certo plano, nós temos uma certa convicção de que algo vai acontecer de fato. Não é só, eu acho que eu vou fazer, sabe? Quando você sabe, você tem um plano, né, ou já planejou que algo vai acontecer, aí então nós não utilizaremos o will. Por exemplo, eu te fiz a pergunta, will you work tomorrow? Você vai trabalhar amanhã? Se você já sabe que você vai trabalhar, você não tem que usar o will. Você até pode utilizar o will, não tem problema nenhum. A pessoa que vai, não tem problema nenhum. A pessoa que vai te escutar, o que está no diálogo contigo, vai te entender, alright? Entretanto, como você já tem um planejamento, como você já sabe que vai trabalhar de fato, o mais correto seria você utilizar o going to. Então, o certo seria você dizer, I am
going to work tomorrow. Óbvio que I am going to work tomorrow só acontece nos livros. Na realidade, é muito diferente. Na realidade, sai assim, ó. I'm gonna work tomorrow. 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 Então, o que eu fiz aqui? E o que todos os falantes de inglês fazem? Eles encurtam, eles abreviam o going to para gonna. Gonna. Então, a gente tem que utilizar o sujeito I, o verbo to be, am, going to, essa é a expressão do futuro, I am going to, que acaba virando I'm gonna work tomorrow, quando nós temos um plano. Se você já sabe que você vai sair de férias daqui 3 meses e já tem viagem marcada, você vai utilizar o gonna. Agora, se eu perguntar para você, will you play football this weekend? Will you play football this weekend? E você não tem um plano de fato, você vai dizer, maybe I will play. Maybe I will play. Tá vendo, tá vendo como soa a frase, ó? Maybe I will play. Maybe, talvez. Perhaps I will play. Agora, se você tem um plano de fato, você fala, I'm gonna play soccer. I'm gonna play football this weekend. Yes. I'm gonna play football on Saturday afternoon. Alright? That's it. Sacou a diferença? O will é um modal verb que nós podemos e devemos utilizar para expressar futuro. Entretanto, é utilizado para quando você não tem um planejamento ou que você acaba tomando a decisão na hora da sua fala. Alright? Por exemplo, I'll drink some water. I'll drink some water. You got it? I'll drink some water. Eu decidi na hora que eu ia tomar água e tomei água, certo? Então eu vou tomar água. Agora, se eu já tiver um plano, ou se você já tiver um plano, se nós já tivermos um plano, nós utilizaremos o going to, que preferencialmente nós vamos pronunciar gonna, ok? E obviamente que não é só o gonna, né? Vale ressaltar que nós temos que utilizar o verbo to be. Então, I am gonna, you are gonna, he is gonna, they're gonna. Got it? E depois disso nós vamos utilizar um verbo. Por exemplo, they're gonna travel tomorrow. They're gonna work tomorrow. We're gonna work tomorrow. Nós vamos trabalhar amanhã. Ok? Good? Para fazer a negativa, basta você colocar o not depois do verbo to be. They're not gonna work. We're not gonna travel. He's not gonna go on vacation. You got it? Muito simples. E para fazer uma pergunta, assim como o verbo to be, para fazer uma negativa, você coloca o not, né? Você segue a mesma regra do verbo to be, que é pega o verbo to be e inverte ele com o sujeito. Aí você vai fazer uma pergunta. Are you gonna travel on vacation? Are you gonna travel on your next vacation? Are you gonna speak English tomorrow? Are you gonna study English tomorrow morning? Você vai estudar inglês amanhã? E aí, se você já tiver o plano, I'm gonna study. Se você não tiver o plano, I will study. I will study. Ou I think I will not study. I think I will not study. Sacou a diferença? Beleza? Então, acho que já ficou muito bem explicadinho a diferença entre will e going to, tanto na questão estrutural, né? Um é um modal verb, o outro é uma expressão, certo? Quanto também na questão contextual, quando devemos ou não utilizar. Correct? Really nice. Agora vamos para a segunda parte do nosso episódio, onde nós teremos áudios e textos para que você visualize em contexto como essas coisas, como essas expressões de futuro são utilizadas. Agora eu vou colocar um áudio para você onde a Janine e o Patrick estão falando sobre os planos deles para o next year, para o próximo ano. E depois eu vou explicar para você o porquê que eles utilizaram gonna, porquê que não utilizaram, enfim. Então a gente vai passo a passo procurar entender aqui, contextualizar o porquê eles utilizaram certa expressão. Are you ready? Here we go! What are you going to do next year, Janine? I'm going to change my job. That's the big decision. I'm going to look for a part-time job so I have more time for my family. And I'm going to do a course too. I'm not sure what to study, but maybe something in computer graphics. Computer graphics. I think that's a good area to get into.
Então, olha só, ela falou assim: I'm gonna change my job. I'm gonna change my job. Ele perguntou: What are you gonna do next year, Janine? E ela falou: I'm gonna change my job. It's a big decision. Então, ela falou: It's a big decision. Ou seja, ela já tomou a decisão. Por isso, ela utilizou o gonna, né? E aí depois nós tivemos ainda I'm going to study computer graphics. I'm going to study computer graphics. Ou seja, ela já decidiu, é um plano, está planejado. Agora, se no momento da fala que ele tivesse feito ali, no momento da pergunta que ele fez ali para ela, What are you gonna do next year, Janine? E ela falasse, I will study. Tá vendo? Ela não tivesse um plano, ela diria, I will study. Alright? Vamos na segunda parte desse áudio então. And what about a summer holiday? Any ideas? I think we're going to stay at home. Oh. I need E ele falou assim, ó, What about the summer holidays? Any plans? Ela falou, I think we're going to stay at home. E aí aqui vem um ponto. I think we're going to stay at home. Neste caso, como ela meio que decidiu ali na hora, ela acabou utilizando going to. Alright, no problems. Não tem problema nenhum. Até porque pode ser que ela tenha algo já planejado ou tenha algo em mente que ela de fato não vai viajar. Porém, como ela falou, I think, eu, Bruno, preferiria ou utilizaria o will. I think I'll stay at home. I think I will stay at home. E para abreviar, I'll stay at home. Alright? Então, fica aqui a minha dica para você. Você já sabe quando utilizar, quando não utilizar. Você viu aqui uma utilização. Não tem problema nenhum. Como eu disse, a pessoa que está te escutando te entenderá. Por isso eu gosto sempre de contextualizar, né? Porque no contexto você consegue enxergar coisas que, poxa, talvez utilizaria dessa forma, talvez utilizaria daquela forma. Alright? Let's continue. Here we go. to save money for my course. We may go camping for a week or two. Alright? What about you, Patrick? What are your plans? Well, I'm not going to change my job, but I am going to move to a new flat. Move to a new flat? Yes, I'm fed up with all the commuting. Ele falou, I'm not gonna change my job. I'm not gonna change my job. Ou seja, está decidido. Ele não vai trocar o trabalho. I'm not gonna change my job. Mas ele falou, I'm gonna change my flat. I'm gonna change my flat. Flat, que no inglês britânico, que você pode ter notado que essa pronúncia é um pouco mais britânica, né? Europeia, quer dizer. Flat é apartamento, alright? Então ele poderia ter falado apartment, apartment, apartment. No problems. Ambas as coisas são a mesma coisa, ok? Ambas as palavras significam a mesma coisa. Most days it takes me nearly 2 hours to get to work, so I'm going to move somewhere nearer to work. Então ele falou, I'm fed up with the traffic. I'm fed up with the traffic. Fed up with quer dizer, tipo, eu tô de cheio, né? Tô de cheio. I'm fed up with. Fed up quer dizer o verbo alimentar, ou seja, ele está alimentado, mas óbvio que nesse sentido aqui ele tá de, né? Por aqui com o commuting, com o traffic, né? Com o trânsito. It takes him 2 hours to get to work. 2 hours to get to work. Então, ou seja, that's why he's gonna change his flat. He's gonna move to a new flat. Por isso que ele vai mudar para um apartamento novo. Sounds like a good idea. Any other plans? I need to get fitter, so I'm going to do more sport. Aí ela fala, sounds like a good idea. Any other plans? Aí ele falou, I need to get fitter. Fitter, ele falou, né? I need to get fitter. Ou seja, eu preciso entrar em forma, eu preciso ficar mais leve, preciso ficar mais magro. I'm gonna begin exercising. Ou seja, ele já tem plano que ele vai começar a se exercitar. And I'm going to sell my car and buy a motorbike. And I'm gonna sell my car and buy a motorbike. I'm gonna sell my car and buy a motorbike. Olha só que da hora. Então, todos eles, ambos os dois, têm planos aí pro next year, ok? Agora, nós vamos escutar esse áudio novamente, de forma completa, para que você consiga, já que agora você entendeu, né, tem a explicação de que cada um falou, você tenha então o diálogo por completo, né, e consiga fazer um listening practice legal aí, fechou? What are you going to do next year, Janine? I'm going to change my job. That's the big decision. I'm going to look for a part-time job so I have more time for my family. And I'm going to do a course too. I'm not sure what to study, but maybe something in computer graphics. Computer graphics. I think that's a good area to get into. And what about a summer holiday? Any ideas? I think we're going to stay at home. Oh. I need to save money for my course. We may go camping for a week or two.
What about you, Patrick? What are your plans? Well, I'm not going to change my job, but I am going to move to a new flat. Move to a new flat? Yes, I'm fed up with all the commuting. Most days it takes me nearly 2 hours to get to work, so I'm going to move somewhere nearer to work. Sounds like a good idea. Any other plans? I need to get fitter, so I'm going to do more sport. And I'm going to sell my car and buy a motorbike. I've always wanted a motorbike. Okay, he's gonna buy a motorbike. Excellent. Vamos agora para a terceira parte do nosso episódio, onde nós falaremos sobre The Future Trends, as tendências do futuro in the workplace, no ambiente de trabalho. Então vamos lá, ó. Eu trouxe aqui para você um pequeno texto com alguns parágrafos, onde dentro deste texto nós temos a utilização do modal verb will. Por quê? Porque nós falaremos sobre tendências do ambiente de trabalho no futuro, ou seja, nós estamos aqui fazendo uma prediction or forecasting. Nós estamos prevendo que algo aconteça. Nós não temos um plano de fato. E por isso, então, neste caso, neste contexto, nós sempre vamos preferir utilizar o will para expressar o futuro. Vamos lá, vou ler esses parágrafos aqui para você. Você vai praticando aí o seu listening, alright? E depois eu vou explicando para você, olha, utilizou o will aqui dessa forma, dá para você utilizar da mesma forma e etc. Here we go! Companies who adapt to changing trends in the workplace are more likely to survive than those who resist change. So, what trends should companies be looking at and how can they adapt? First, business pressures. Competition between businesses will be much stronger in the future, and the winners will be the first to get their products on the market. Managers may need to restructure their companies. Então aqui, neste parágrafo, o que eles disseram? A competição nos negócios ficará, ou será, will be much stronger, será muito mais forte, né? Será muito maior no futuro. E aí ele fala, the winners will be the first to get their products onto the market. E os ganhadores serão, will be the first, serão os primeiros a colocar os produtos no mercado. Eu não concordo muito, né? Mas justamente por isso nós trazemos esse texto que é para pensar, refletir criticamente e dizer a nossa opinião. E aí nós temos uma terceira frase, né, nesse contexto aqui, que é o business pressures, né, as pressões do mundo dos negócios, que é managers may need to restructure. Então, os gerentes podem ter que reestruturar suas companhias. Está vendo que ele utilizou o verbo, ou quer dizer, o modal verb may, M-A-Y. É um modal verb, né, que significa pode, e que é utilizado muitas vezes para fazer uma pergunta. Por exemplo, may I go to the bathroom? May I do this? May I do that? May I call you? Posso te ligar? Porém, aqui vai uma peculiaridade dos modal verbs para você, que eu não havia comentado anteriormente. Todos os modal verbs, eles podem ser utilizados de alguma forma para expressar um sentido de certeza ou um nível de certeza. Por exemplo, se eu falar para você, I will work tomorrow. I will work tomorrow, né? Veja que você já sabe que o will nós utilizamos para quando nós não temos um plano, ou seja, não é um nível 100% de certeza, alright? Agora, se eu falar I'm gonna work tomorrow, já temos muito mais certeza, porque é algo planejado, certo? Beleza. Um outro modal verb é o must, que significa dever. Então, se eu falar assim, ó, I must work tomorrow, ou seja, eu devo trabalhar amanhã. Eu tenho o dever de trabalhar amanhã. Olha a diferença agora. I will work tomorrow. Viu a diferença? Conseguiu perceber a diferença? A mesma coisa se aplica ao may, que é o exemplo que nós temos aqui. I may work tomorrow. Managers may need. Pode ser que eles tenham que reestruturar a companhia, sacou? Então, os modal verbs, eles podem ser utilizados de certa forma para expressar o futuro, como também, né, para expressar níveis de certeza, ok? Beleza. Second paragraph. The age of employees, a idade dos trabalhadores. In the future, employees might not retire before the age of 75 because of a possible pension crisis. Employers will have to adapt the workplace to meet the needs of older workforce. Então veja que aqui, nesse parágrafo, nós temos mais uma vez dois modal verbs
que são o might e o will expressando o futuro. Na primeira sentença está assim, ó, in the future, employees might not, might, que é o M-I-G-H-T, might, que significa a mesma coisa do may, alright? Podem não retire, retire que é aposentar. Might not retire before the age of 75. Podem não se aposentar antes dos 75 anos. E eu, inclusive, acho que isso vai acontecer. Na verdade, possivelmente ninguém vai mais aposentar, né? But anyways, fica para um outro tópico. Uma outra discussão. E aí, na segunda sentença, tá assim, ó. Employers, os empregadores, employers, will have to adapt to the workplace. Terão que adaptar o ambiente de trabalho, o workplace, alright? Então, veja que, mais uma vez, o will está sendo utilizado aqui como uma prediction, não é algo planejado, alright? E terceiro e último parágrafo, technological changes. Vamos falar sobre technological changes. Advances in technology will mean that employees won't need their own desk anymore. In the future, employers will redesign work areas to have more space for meetings and also for leisure activities. Então, os avanços na tecnologia significarão que will mean that employees won't need their own desk. Eles não vão precisar da sua própria mesa de trabalho, né? E no futuro, os employers, os empregadores, will redesign work areas. Vão redesenhar, reestruturar as áreas de trabalho, tá vendo? Então, aqui a gente tem vários exemplos de como utilizar não só will, como os modal verbs might, may, né? Para expressarmos o futuro, alright? Então agora você já sabe utilizar o will, você já sabe utilizar going to e também já sabe utilizar alguns outros modal verbs para expressarmos futuro, como o might, como o may, right? Já sabe que um é utilizado para quando temos um planejamento, que é o gonna, right? I'm gonna do this, I'm gonna do that. E outro quando você não tem um planejamento e faz alguma prediction, né? Você acha que algo vai acontecer ou decide na hora da sua fala. E aí os modal verbs você pode utilizar com os degraus, né? Com os níveis de certeza. I may work, I must work, I will work, right? Tá tudo bem explicadinho, né? Tudo bem contextualizado. Se você só escutou esse podcast, sugiro que você reescute com hashtag caneta e papel na mão. Anota tudo bonitinho, né? Porque, óbvio, os podcasts são ferramentas incríveis, maravilhosas, fantastic, outstanding, terrific para o aprendizado. E são ainda mais poderosas quando nós tiramos aquilo que nós só escutamos e passamos para o papel, que nós transformamos em estudo de fato. No próximo episódio, continuaremos no contexto de futuro. E se você quiser conhecer um pouco mais do nosso curso, do nosso método Aprender Business English do básico ao avançado conosco, por favor, me contacte no Instagram, @teacherbrunoaguiar, e eu explicarei tudinho, de cabo a rabo, tintim por tintim, como funciona o nosso método, como funciona o nosso programa para você chegar à fluência no Business English num curto período de tempo, alright? Thank you very much and I'll see you in the next episode.